nós vamos ver a função afim. A função afim é uma função de primeiro grau, e vocês vão ver que a função nada mais é do que uma relação de grandezas, tá certo? Então, a gente vai ver esse vai ser esse é o primeiro vídeo, né? E vocês vão vendo a construção dessa ideia, tá bom? Vamos lá. Então, como eu havia falado, a função, ela nada mais é do que uma relação aqui, ó, uma relação entre duas grandezas aqui variáveis, tá certo? Então, a gente vai começar vendo aqui. Então, alguns exemplos de funções. O valor a ser pago em uma corrida de Uber é em função do espaço percorrido. Então, quanto mais longe for, maior vai ser o valor, né, da corrida. A área de um quadrado é em função da medida de seu lado. Então, eu só posso calcular a área se eu tiver a informação ali quanto mede o lado do quadrado. Não só do quadrado, né? Mas aqui nesse exemplo é o quadrado. O consumo de combustível de um automóvel é em função, entre outros fatores, da velocidade, certo? Então, se você vai correr mais ali, o combustível que vai ser utilizado vai ser maior também. O preço a pagar é a quantidade que compramos. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Então, um exemplo pode ser a quantidade de refri e o valor que vai ser pago a pagar. Então, a quantidade, eu vou colocar unidade. Unidade. E o valor aqui, a moeda atual aqui, reais. Então, vamos colocar um refrigerante, latinha. Um refrigerante, R$3,50. 2 refrigerantes, R$7. Bom, por aí vai. Tá torto. 14, por aí vai. O que a gente vê aqui? A gente vê que a quantidade de refrigerantes, ela depende do valor a ser pago ou o valor a ser pago depende da quantidade de refrigerantes? A gente vê que a quantidade que vai ser pago, o valor que vai ser pago depende do número de refrigerantes comprados, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a quantidade o valor a ser pago é a chamada variável dependente. Porque ela depende, né? Eu só vou saber quanto que vai ser pago, quanto que eu vou gastar, se eu souber quantas unidades eu vou comprar. Então, a quantidade aqui, nesse caso, vai ser a chamada variável independente. Independente. Tá certo? Então, o valor depende da quantidade, certo? Temos grandezas aqui, que à medida que um aumenta, o outro aumenta também. E a gente tem essa nomenclatura aqui de variável dependente e independente. Certinho? Vamos para o próximo. Então, a gente vai ver que a função ela pode ser representada de algumas formas. Então, a primeira forma, diagramas de Venn. Então, eu posso representar, é uma relação, não é uma relação entre grandezas? Então, vou colocar aqui, ó, a letra A. Vou fazer essa relação. O diagrama de Venn, a gente tem aqui, ó, conjunto aqui e outro conjunto, certo? Aqui eu vou colocar a quantidade de refri, e aqui eu vou colocar o valor a pagar. Como a gente viu, o valor que vai ser pago depende da quantidade de refrigerantes. Então, eu vou colocar que o valor a ser pago vai ser a variável y e a quantidade de refri vai ser a variável x. Então, aqui eu posso ter 1, 2, 3, 4 refri. O valor que vai ser pago aqui, R$3,50,
7, 10,50, 14, tá? Pode ter mais aqui, mas... Então, a gente vai fazer essa relação. Se eu comprar um refrigerante, o valor que vai ser pago vai ser R$3,50. 2, R$7. 3, R$10,50, curva. 4, R$14, tá certo? Então, eu estou representando essa relação de variáveis pelo diagrama de Venn. A letra B, por um conjunto de pares ordenados. Bom, conjunto de pares ordenados, como que eu posso fazer isso daqui? Eu posso falar que esse conjunto aqui, dá um nome para ele. Então, posso colocar aqui que é o A. E eu vou começar a fazer essa relação. Conjunto, né? Conjunto a gente coloca com chaves. E aí, cada par ordenado, eu vou colocar... cada par ordenado eu vou colocar aqui, ó, nos parênteses. Então, assim, ó, lembra que o par ordenado é par porque são 2 e ordenado porque é uma ordem. Então, a ordem é sempre essa aqui, ó, x e y. Já falamos sobre isso anteriormente. Então, nós temos aqui o x, né? Se o x for 1, ele vai se relacionar com o y, que é, no caso, 3,50. Como ele tem uma vírgula aqui, eu vou colocar um ponto e vírgula. O próximo, o 2, ele vai se relacionar com 7. Não tem necessidade de colocar vírgula 00. O 3, ele vai se relacionar com 10,50. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. E 4, não cabe ali, vai se relacionar com 14. Certo? Ó, fechei o conjunto que acabou. Então, eu posso escrever dessa forma aqui também. Poderia ter feito numa linha só, né? Então, é isso daqui. Vamos para o próximo, para ver mais formas que a gente pode representar essas relações, essa relação. Então, uma outra forma que a gente pode representar essa relação é no plano cartesiano. Então, aqui, ó, plano cartesiano, que a gente já viu, né, no plano numérico R2, aqui é o x, a origem e o y. Então, a gente tem aqui, ó, o x. Quais são os valores? A gente tem 1, 2, 3, 4. E no y, eu vou colocar aqui, ó, de 2 em 2. 4, 6, 8. Não vai caber. Então, eu vou colocar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15. A relação que a gente tem, um refrigerante é quanto? 3,50. Então, vai estar aqui, mais ou menos. Vou fazer de outra cor. Aqui, mais ou menos aqui, certo? Aqui. O 2, R$7. Então, vai ser aqui. Se fosse uma malha quadriculada, estaria mais certinho. O 3 vai ser R$10,50, mais aqui. E o 4 vai ser lá em cima, R$14. Certo? Não pode ligar. Por que que eu não posso ligar? Porque eu tô falando de números de refrigerantes, né? E é um número natural, então eu não tenho, por exemplo, 2 refrigerantes e meio. Eu não posso ter algo que faça relação quando a gente não tem um número natural, certo? Então, a representação no plano cartesiano dessa situação seriam pontinhos assim, desse jeitinho, não liga, certo? Por uma expressão matemática. Bom, a gente viu que o número, o valor a ser pago depende do número de refrigerantes comprado, certo? Então, e a gente colocou assim que, vamos lá, valor a pagar, a gente tinha o valor a pagar, meu Deus, e o número de refri. Então, o valor a pagar foi chamado de Y e o número de refri foi chamado de X, certo? O valor a pagar depende do número de refrigerantes. Então, eu posso escrever da seguinte forma, ó. Y vai ser igual,
a cada número, né, cada unidade de refrigerante que é comprada, ela é multiplicada pelo seu valor unitário, que no caso aqui foi dado de R$ 3,50. Certo? Não tem necessidade do zerinho ali, ó. Se colocar não está errado. Certo? Então, essa daqui é a expressão matemática que a gente pode representar essa situação. Y, que é o valor a pagar, é igual a 3,50 vezes X, que é o número de refrigerantes comprados. Então, a gente tem aqui, ó. Observe que as relações que vimos têm duas características em comum. A primeira, a todos os valores da variável independente estão associados valores da variável dependente. Então, se voltar lá no diagrama de Venn, né, que a gente tem lá, todos os valores da 1, 2, 3, 4. Aqui 3,50, 7, 10,50 e 14. Então, a gente viu aqui, ó, todos os valores, eles foram associados aqui, certo? Ó, acho que todos os valores da variável independente. Quem é a variável independente? A variável independente é a quantidade de refrigerantes aqui, né? Desse primeiro conjunto. Então, todos esses valores, eles estão se associando com o outro. A segunda característica, para um dado valor da variável independente, está associado um único valor da variável dependente. O que significa? Se eu compro um refrigerante, eu só vou pagar R$ 3,50. Não posso pagar R$ 3,50 e R$ 7,00, certo? Então, esse 1 aqui, ele se relaciona apenas com R$ 3,50. O 2, ele se relaciona apenas com 7, certo? E por aí vai. Então, vamos para o próximo. Então, aqui, ó, só para a gente exercitar um pouquinho, aplicar, né, o que foi visto, identifique a variável independente e a variável dependente das relações entre as variáveis. Então, a gente tem aqui, ó, a variável independente, a gente vai chamar de x. Aqui, ó, puxa aqui. Esse aqui é o x. E a variável dependente, a gente vai chamar de y. Certo? Então, vamos lá. O número de revista que uma pessoa compra e a quantia a ser paga. Quem depende de quem aqui? Bom, o valor que vai ser pago depende do número de revistas. Então, aqui, ó, o valor a ser pago, a quantia a ser paga, ela vai depender, esse aqui é o y, ela vai depender do número de revistas comprado. Número de revistas. Esse daqui é o x, certo? O consumo de energia elétrica de uma residência e o custo da sua fatura. Então, vamos lá. O consumo, quanto que gastou? Vocês percebem que só muda o nome, o jeito de avaliar, de analisar é o mesmo, né? O consumo. Então, isso aqui vai depender, isso aqui vai ser independente e quem vai depender desse consumo vai ser o custo, certo? Então, o custo aqui vai ser o y. Então, o que a gente vê, pessoal? Que são grandezas, certo? Aqui no primeiro exemplo, as grandezas que a gente tem é o número de revista e a quantia a ser paga. À medida que um aumenta, o outro aumenta também, certo? Grandezas diretamente proporcionais. A segunda também. Então, a gente tem que as grandezas trabalhadas aí são o consumo e o custo. Consumo de energia e o custo da fatura. Então, são grandezas também, à medida que um aumenta, a outra aumenta também. Certinho? E agora, para finalizar os nossos exemplos aqui, nós temos uma certa cidade, a tarifa de água e esgoto das residências é cobrada da seguinte forma: um valor fixo de R$ 12,70, mais uma taxa de R$ 3,45 para cada metro cúbico de água consumida mensalmente. Então, vamos lá. A pessoa pode não gastar nada. Vamos falar que a pessoa foi viajar, deixou a casa parada lá. Ela vai pagar um valor, certo? Que valor que é esse? R$ 12,70. Agora, se a pessoa, a família no caso, tá morando na casa,
e ela tem um consumo, então, além desses 12,70, será pago de acordo com o consumo. O metro cúbico aí de água, que é a medida que vai ser, que é feito, né? Calculado. Então, vamos lá. Determine a função que representa o preço P de uma fatura em função X metros cúbicos, em função de X metros cúbicos de água consumida. Então, a gente tem que o preço, ele é a variável dependente, certo? Esse aqui vai ser o Y. E a função, ela vai depender do X, aqui já está o nome já, né? Já tá o X, que é a variável, o X vai ser a variável independente. Então, o preço P, que é o Y da fatura, qual vai ser? Ele tem uma parcela que ela é fixa, 12,70. Então, isso daqui, independente do gasto, vai ter que ser paga. É o que a gente chama de mínimo, né? O valor mínimo, pagamento mínimo, a taxa mínima, tá certo? Algumas cidades têm, outras não. E, além desses 12,70, será pago quanto? Vai ser pago R$ 3,45 por cada metro cúbico de água consumido. Por cada metro cúbico consumido. Certo? Então, essa aqui é a função que a gente vai representar a fatura aqui. Né? Se tiver que apresentar uma função para essa cidade, né? A tarifa é dessa forma. A letra B. O valor da tarifa de uma residência que consumiu 14 metros cúbicos em determinado mês. Então, aqui o valor vai ser o valor, aqui é o P, é igual a 12,70 mais 3,45. A gente tem o consumo dessa família, que no caso é 14, então vai fazer vezes 14. Só continha, tá bom? Então, aqui, ó, 14 vezes 3,45 é 48,30. Certo? Mais os 12,70. Então, aqui no caso não vai precisar de... Então, é só continha. Vai dar R$61. R$61. Certo? Como a gente está falando de uma fatura, a unidade aqui é dinheiro. E a letra C, o consumo de uma residência cujo gasto mensal foi de R$ 95,50. Então, no primeiro, ele pede o valor da fatura. E na seguinte, ele pede qual foi o consumo. Então, eu sei qual é o valor da fatura. Quer dizer, esses R$ 95,50 é o Y, certo? Aí ele quer saber quem? Ele quer saber o consumo, é o X. Ele quer saber o X. Então, a gente tem isso daqui, ó. 95,50. Peraí. 95,50 é o valor que foi gasto. Isso aqui é resultado de quê? De 12,70 do mínimo, mais 3,45 vezes quantidade que foi gasto, que é esse que eu quero saber. Então, vai ficar... Aqui também continha aquela relação que você passa, a letra para um lado, o número para o outro. Eu vou só inverter aqui para ficar fácil a visualização. Tem gente que gosta, tem gente que não. Aí fica o seu critério aqui, ó. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 95, pegar esse 12,70 e mandar para o lado de lá. Então, a gente vai ter 3,45 vezes x é igual a 95,50 menos 12,70. Certo? Então, a gente tem 3,45x vai ser igual a 82,80. 82,80. E aí, só correr para o abraço, né? Ó, 3,45 tá multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 82,80 dividido por 3,45. Que vai dar 24. 24 o quê? Metros cúbicos, tá? Ixi, gastou pra caramba, hein? Isso daí, certo? Então, a resposta aqui, o X que foi pedido, consumo,
consumo foi 24 metros cúbicos. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida aí, fala aí que a gente resolve. Tchau, tchau.